Ok? Essa então, como eu já disse, é a 11ª mensagem na carta aos Romanos. Lembrando que o texto tema que nós escolhemos é Romanos capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. E nós estamos tratando basicamente esse final deste versículo tema, né? A justificação de vida. Hoje estamos na terceira parte e última, falando sobre a manifestação da justiça de Deus. E hoje temos como subtema aí também: a justificação é pela fé, não pelas obras. A justificação é pela fé e não pelas obras. É interessante como o capítulo 4 de Romanos é bem claro sobre isso e ainda cita exemplos do Velho Testamento. Nosso texto está em Romanos capítulo 3, do versículo 31 até Romanos capítulo 4, versículo 25. Nós vamos lendo o texto de acordo com os pontos, ok? Então nós vamos começar na introdução e depois, quando entrarmos então nos pontos, estaremos lendo os textos para nós economizarmos aí um pouco o tempo. Então você já pode deixar sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 3 e capítulo 4. Nós começamos no capítulo 3, versículo 21, começamos a ver que a Bíblia começa a mostrar qual é o método que Deus usa para perdoar os pecados do homem perdido, do homem culpado. Este método, como nós já vimos, é chamado de justificação pela fé. É uma absolvição completa pela graça, ou seja, um favor imerecido de Deus, conferida ao homem pecador. A explanação então está no capítulo 3, versículo 21 até o capítulo 4, versículo 25. Por isso que hoje estaremos terminando esta explanação. Depois, a partir do capítulo 5, estaremos vendo sobre a vida posterior deste homem justificado, deste homem salvo pela graça de Cristo. Lembrando que justificação não é um processo. Deus não nos torna justos, mas Deus nos declara. É um ato, é uma declaração de Deus sobre o homem, ok? Mas não tem nada a ver com o caráter do homem, mas com a declaração de Deus. Nós vamos ver um pouco mais hoje. Já vimos bastante, né? 2 mensagens já. E hoje vamos estar aprendendo mais um pouco sobre a justificação pela fé. Na última mensagem que nós pregamos, nós vimos como a palavra de Deus apresenta a primeira parte da tese. A tese está no capítulo 3, versículo 21. A primeira parte que nós vimos na semana passada agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Vimos na semana passada. Hoje estaremos vendo a segunda parte da tese, no capítulo 3, versículo 21, que é o seguinte: tendo o testemunho da lei e dos profetas. Lembra? Vamos ver quem está bom aí de memória e lembra o que significa na Bíblia quando está aí lei e profetas. O que significa quando a Bíblia diz lei e profetas? Nós vimos isso, se não me engano, na escola dominical. Se não me engano, né? Talvez seja alguma dessas pregações também. Velho Testamento. Velho Testamento. Todo o Velho Testamento. Ok? Então vamos lá. Neste texto, que chute, né? Que chute é uma marca antiga, né? Neste texto, a palavra de Deus usa o exemplo da justificação de Abraão, que foi também pela fé, para provar que
a justificação é pela fé sem as obras da lei. É um texto muito importante, porque infelizmente hoje a gente sabe que tem igrejas que pregam a salvação pela graça até um certo ponto, depois é pelas obras, né? Então, o exemplo aqui que a Bíblia dá sobre Abraão é muito importante. Só que nós sabemos que aqui está sendo direcionado para os judeus, ok? Por isso que usou até mesmo o exemplo de Abraão. Então vamos lá, versículo 31. Semana passada nós terminamos no versículo 30, do capítulo 3. Então vamos ler o versículo 31. Romanos 3, 31 diz o seguinte: nós vamos ter aí a objeção, a pergunta que o apóstolo Paulo coloca, que provavelmente ele recebia, né, essas perguntas, ou até mesmo os judeus pensavam em perguntar. E sendo o apóstolo Paulo judeu também, ele sabia muito bem como que os judeus reagiam ao Evangelho de Cristo, à justificação pela fé. O versículo diz, a pergunta, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? Anulamos, pois, a lei pela fé? Então, os argumentos do apóstolo Paulo era visto aí pelos judeus de que o homem, né, circunciso ou incircunciso, no caso é o judeu, ou outro povo, no caso os gentios, é justificado pela fé sem as obras da lei. Então parecia para eles, para os judeus, que estava destruindo o valor da lei, principalmente pelo fato de judeus e não judeus serem justificados pela mesma base. Então, basicamente eles pensavam, então para que a lei? Se todos são justificados do mesmo jeito. Então daí a pergunta. O apóstolo Paulo faz, porque ele sabia que eles pensavam isso, ou até mesmo recebia essas perguntas nas suas pregações, nos seus estudos. Então ele colocou, anulamos, pois, a lei pela fé? E a resposta? Qual foi a resposta? De maneira nenhuma, ou em algumas versões, de modo algum. A lei e o Velho Testamento têm verdades profundas inseridas na doutrina da justificação pela fé. A doutrina da justificação pela fé, irmãos, não foi algo novo, não foi uma doutrina nova, não foi algo que Jesus trouxe novo. O Velho Testamento já anunciava essa justificação pela fé. A justificação pela fé desenterra e estabelece o que ensina a lei e o Velho Testamento, no caso a lei e os profetas, né? que aí está englobando todo o Velho Testamento. O exemplo que prova isso é o próprio Abraão, que é considerado o pai da fé. Vamos ler então do versículo 1 ao versículo 8. Versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 4 agora. Capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8. Diz o seguinte: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado.
Queremos ver primeiramente, na resposta à pergunta que nós fizemos, né, no capítulo 3, versículo 31, que não há lugar para o orgulho. Não há lugar para o orgulho. A palavra de Deus nos mostra que se Abraão fosse justificado pelas obras, ele teria do que se orgulhar. A Bíblia ensina que a justificação, segundo o ensino do Velho Testamento, no caso principalmente de Abraão, é pela graça de Deus por meio da fé e não pelas obras. Por isso, não há espaço para se orgulhar. Quando a Bíblia diz aí, segundo a carne, no versículo 1, está dizendo, segundo o esforço humano, ou seja, o esforço humano de Abraão. Abraão não foi justificado pelas obras, ele não teve méritos pelo seu esforço humano, pelo seu próprio esforço. O que Abraão alcançou, na verdade uma pergunta aí, o que Abraão alcançou mediante seu próprio esforço humano? E a pergunta que foi feita aí, pelo apóstolo Paulo, no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 1 mesmo, né? Então, o que ele alcançou pelo seu próprio esforço humano? Resposta? Nada. Né? É uma pergunta retórica, né? Que já tem a resposta. Ele não alcançou nada pelo esforço humano. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele teria de que se orgulhar por isso, e Deus não teria feito nada. Não haveria aí a obra de Deus, mas a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, ele não foi justificado pelas obras, mas sim pela fé em Deus. Isso está lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Se alguém quiser abrir para mim rapidinho e ler para nós bem alto, seria muito bom. Gênesis 15, versículo 6. Quem abrir primeiro, leia para nós. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Muito grande o versículo, né? E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso como justiça. Já decorei, né? Imputou-lhe isso como justiça. Então o apóstolo Paulo está lembrando aí o que aconteceu com Abraão. Vale lembrar também que a palavra justiça aí na Bíblia é um termo jurídico, eu já falei sobre isso. É um termo jurídico que não define o caráter moral de uma pessoa, mas é um veredito que a pessoa recebe do tribunal ou do juiz. É o juiz quem dita a sentença. O homem é justo não porque seja inocente, mas porque Deus o declara justo. Glória a Deus. Então vejamos novamente o verso 5. Olha o que diz o versículo 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Amém? Amém. A justiça de Deus é pela fé e não pelas obras. Uma outra palavra também muito importante no texto é a palavra imputado, que quer dizer o quê? Tem várias palavras aqui que está junto com essa palavra. Quer dizer atribuir, contar, estimar, considerar, pensar, concluir, fazer de conta. Não é que Deus aqui tratasse Abraão como se fosse justo, mas que Deus o declara justo, o estima o justo, considera o justo, coloca na posição de justo. Esse é o veredito do Supremo Juiz, com base no quê? Fé, e não obras, simplesmente fé. E creu ele, e ele creu, ou creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, Deus o declarou justo.
O apóstolo Paulo também dá o exemplo de um trabalhador. Um trabalhador que, devido ao seu trabalho, ganha a recompensa por dívida e não de graça ao favor. Isso está no versículo 4 ao versículo 8. Quantos aqui trabalham? E quantos aqui fica com a mão levantada? Quantos aqui o seu patrão, né, aqueles que têm, né? O seu patrão, ele te faz um favor, né? Ele está dando algo que você não merece no final do mês. Quantos aqui? É isso que acontece. Percebe? O apóstolo Paulo está usando isso daqui. Quando alguém trabalha, ou seja, quando alguém tem obras, então o que ele recebe, ou seja, a recompensa dele, é uma dívida. Ele merece aquilo. Mas não é assim na justificação pela fé. Da mesma forma, se alguém então trabalhar para ser justificado por Deus, ou ser salvo, não vai ser pela graça, mas por dívida, como se Deus devesse a pessoa. Imagina que coisa horrível. Rapaz, você foi um bom crente, eu tenho que te dar a salvação, pode entrar no céu, né? Eu estou em dívida com você. Não é assim que funciona as coisas. É pela fé. O homem não recebe nenhuma glória de ter tido obras ou não. Novamente, versículo 5 aí, aquele que não pratica, até estranho, né? Pode até ser usado aí para aqueles que realmente não querem praticar. Mas olha, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que essa pessoa fez para merecer salvação? Nada. Ele não pratica. O apóstolo Paulo então dá esse exemplo desse trabalhador e nós, a última frase é: agora aquele que reconhece então a sua incapacidade, ou seja, aquela pessoa que sabe que é pecador, sabe que é incapaz de conseguir comprar a salvação, de conseguir a justiça de Deus por seus próprios méritos, essa pessoa, ela só crê naquele que justifica. Ela não vai tentar comprar algo que é impossível comprar. Então, depois desse exemplo aí do trabalhador, enquanto a justiça humana justifica o justo e o inocente, a justiça divina, ela justifica o injusto e o culpado. Os irmãos lembram da mensagem da semana passada? Parece que até aqui está sendo meio estranho, né? Parece que, como é que eu posso dizer? Deus salva as pessoas não precisam fazer nada, no caso, né? Nem precisa santificar a vida, na verdade. Não parece isso? Mas não é isso que quer dizer, e os irmãos sabem muito bem que o cristianismo não é isso. Mas é muito importante ressaltar, como a Bíblia está ressaltando aqui no capítulo 4, que a justificação é pela fé sem as obras. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus ensinou, quando estava aqui na terra, e ele deu um exemplo de uma justificação pela fé sem obras. Ele contou uma parábola, e ele contou a parábola daquele pai e daquele filho, né? Ele tinha 2 filhos, um dos filhos pegou a sua herança, foi para o mundo, gastou, torrou, né, todo o dinheiro, e depois voltou para casa. Pergunta: o que aquele filho merecia? Não é verdade? Ele merecia voltar? Ele merecia aquele anel? Ele merecia aquelas roupas limpas? Ele merecia aquela festa que o pai deu? Ele não fez nada de bom. Ele só gastou todo o dinheiro que o pai deu para ele, da parte da herança. Dinheiro que o próprio pai trabalhou muito duro para conseguir. E ele torrou aí alguns dias, provavelmente, ou talvez meses, não sei o valor, a Bíblia não fala. Mas
E ele volta, mas ele volta arrependido, sem nada a oferecer. Mesmo se quisesse, ele não tinha nada para oferecer. E é assim o ser humano. Ele não tem nada que ele possa oferecer para Deus. Nada. O perdão daquele filho não se deu por seus merecimentos, mas unicamente pela graça e misericórdia daquele pai. Não é verdade? Unicamente pela graça e misericórdia. Paulo também cita um salmo de Davi, Salmo 32, versículo 1 e versículo 2, que diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Lembra do rei Davi? Esse salmo aí é um salmo de alguém que está alegre por Deus ter perdoado seus pecados. Lembra os pecados que Davi cometeu? Ele cometeu 2 graves pecados: adultério e homicídio. Os 2, pela lei, o que merecia? Condenação. Que tipo de condenação? Morte. Os dois, adultério, digno de morte, homicídio, digno de morte. Pergunta: Davi morreu? Não. Lembra quando o profeta, se não me engano, Natan, né, chegou até ele, e Deus já falou, já tinha revelado para ele o pecado de Davi. Davi pensou que ninguém sabia. Chega até ele e conta aquela história bonita, ou melhor, aquela história triste, né? Daquele fazendeiro que tinha só uma ovelha, e muito pobrezinho, e aquela ovelha era um animal de estimação. E daquele outro fazendeiro que tinha muitas ovelhas. E aí aquele fazendeiro mais rico, ele vai lá e mata a única ovelha que aquele fazendeiro pobre tinha. E aí o Natan pergunta: o que você deve fazer com um homem assim? Qual foi a sentença que Davi deu para si mesmo, sem saber, né? Digno de morte. Pergunta: ele morreu? Agora uma pergunta importante, que eu nunca havia pensado nisso. Alguém morreu? Sim. Culpado ou inocente? Inocente. Você já tinha pensado nisso? E Davi está aqui dizendo: bem-aventurado, ou seja, muito feliz, mais feliz é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado, quando fala aí é perdoado, é coberto, não imputa a maldade. Está dizendo sobre a justificação pela fé. E quando dizem principalmente cujo pecado é coberto, essa palavra que está mostrando, está lembrando aí a propiciação que era feita por uma outra pessoa, um animal principalmente, né? Era morto para a propiciação do perdão do culpado. Novamente, lembra? Aquela criança, né, aquele bebê morreu no lugar de Davi. O profeta falou: olha, tudo bem, você foi perdoado, lembra disso? Você não vai morrer, mas a criança vai morrer. Por quê? É só coincidência? Ou Deus queria mostrar no futuro que o seu próprio filho, o único filho, inocente, iria morrer por nós, estando no lugar daquele fazendeiro, né? Daquele miserável pecador que é digno de morte? E Paulo lembra que as palavras de Davi em Romanos, né? Ele lembra. Tudo isso, então, irmãos, demonstra que a salvação é pela graça, se deve a Deus e não ao homem. Não podemos ganhar por méritos, não tem como nós comprarmos, mas é um presente, e presente não se compra, é um favor, e favor não se paga. Irmão, vou fazer um favor para você, vou te levar até
o cara, não, mas quanto que é? Não, é um favor. Você até ofende, né? Não, eu quero pagar. Você ofende a pessoa. Deus tem o favor aí da salvação, da justificação pela fé, e as pessoas querem pagar com as suas obras. É uma ofensa para Deus. Por isso não há espaço. Se não é pelas obras, não há espaço para orgulho humano. Fica excluído. E só Deus deve ser honrado. Amém? Amém. Mais precisamente aquele que pagou os nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo, deve ser honrado. Segundo, e último também, né? Só tem 2 pontos. A justificação estende-se até os gentios, até aos povos que não são judeus. Ela estende-se até aos gentios. Vamos ler agora do versículo 9 ao versículo 25, ok? Versículo 9 ao versículo 25. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feito pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Eu falei que até o versículo 25, mas vamos parar por aqui, porque vai entrar em outro assunto que nós vamos tratar. Então, o que a Bíblia nos diz aí? Segundo os judeus, ninguém podia ser salvo se não se convertesse ao judaísmo, e principalmente, fosse circuncidado. Era o símbolo aí do judaísmo, e também eles tinham isso como já estava seguro, na salvação. Nós vimos isso em outras mensagens. Então, agora vem a pergunta: Abraão, ele era judeu ou não? Outra pergunta: Abraão, quando ele creu, lá em Gênesis, o versículo 16, versículo 5, que o Alex leu, quando ele creu, ele era circuncidado ou não? Também não. Aí danou tudo, O que os judeus pensavam, cai tudo por terra. Abraão creu, isso foi imputado como justiça, não teve obras, ele não era circuncidado, então saiu tudo fora do esquema do judeu, o que eles pensavam. Em Gênesis capítulo 15, versículo 6, como eu já disse, Abraão creu em Deus, e depois, só em Gênesis capítulo 17, versículo 10 ao versículo 27, Abraão foi circuncidado, mais ou menos uns 14 anos depois. Então você já pegou aonde o apóstolo Paulo queria chegar, E não só isso, não só quebrando aí o que os judeus pensavam, mas abrindo para outros povos. Eu sei que eu li muita, circuncisão, ficou um jogo de palavras aí, mas a circuncisão, quando fala circuncisão, fala dos judeus, e quando fala incircuncisão, fala dos gentios, ou seja, povos que não são judeus. A circuncisão não foi o meio, mas somente o selo da justificação. Ela não salvava e muito menos mantinha a salvação, a circuncisão, mas era um selo. Algo semelhante, para nós entendermos também melhor, é o batismo. Hoje, o batismo é um selo, é um testemunho. O
batismo não salva, não justifica, e muito menos também mantém a salvação, e muito menos mantém a justificação. Então assim era a circuncisão. Aliás, o texto diz claramente em selo, né? Este fato mostra que aqueles que não são judeus ou não são circuncidados podem ser salvos pela fé. Se não depende de ser judeu, se não depende da circuncisão, como Abraão creu em Deus muito antes de ser circuncidado, e ele nem era judeu mesmo, então todos podem crer. Não é exclusivo dos judeus. Abraão é considerado o pai dos judeus pela circuncisão, mas também é considerado pai dos gentios. Ele é considerado nosso pai, porque não somos judeus, considerado nosso pai da fé, ou segundo a fé. Então todo aquele que é salvo, todo aquele que é justificado pela fé, por meio de Jesus Cristo, é filho de Abraão também, considerado filho de Abraão, porque Abraão foi o primeiro que creu em Deus, pelo menos a Bíblia diz que creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. O Velho Testamento também ensina que a salvação é para todos que têm fé, mesmo que não façam parte do povo escolhido. A graça da justificação se estende a todos, por isso ela estabelece a lei. A graça estabelece a lei, ou seja, ela reafirma a verdade já ensinada por Deus no Antigo Testamento. Como eu disse, não é uma doutrina nova. Não, o apóstolo Paulo não estava trazendo aqui uma doutrina nova para eles, embora eles viam com esses olhos. Já estava sendo anunciado no Velho Testamento. A lei e os profetas já anunciavam a justificação pela fé. Na verdade, a graça, né, de Deus só aprofundou mais este ensinamento, não é verdade? Um outro ensinamento importante também que a Bíblia nos dá está relacionado à promessa de uma semente a Abraão. E aí sim nós vamos continuar lendo o texto, ok? Vamos continuar lendo o texto aqui. Versículo 13 novamente, em diante. Romanos 4, 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a justiça, porque onde há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que ele tinha prometido, de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então temos aqui um outro ensinamento sobre a promessa que foi feita a Abraão, sobre a sua descendência.
e o cumprimento também dessa promessa. Mas o cumprimento dessa promessa não foi pela lei, mas pela fé. Porque o que fez Abraão? Novamente nada. Como Abraão e a sua semente recebeu essa promessa? Não foi pelo cumprimento da lei, conforme nós vemos aí do versículo 14 ao versículo 15, mas foi pela fé, conforme nós vemos aí do versículo que nós lemos, versículo 16 até o 25. Agora vamos entender um pouco melhor então. Deus cumpriu a promessa feita a Abraão pela graça, não foi pela lei, não foi também segundo os seus méritos, simplesmente porque a lei ainda não tinha sido dada, não tinha sido entregue, e também ninguém pode cumprir toda a lei. Então não foi mérito de Abraão o cumprimento da promessa, e muito menos a promessa também. Na minha Bíblia diz, aí no próprio Romanos, já passamos por esse texto, que não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que faça bem, nenhum só. Se a Bíblia diz nenhum só, nem Abraão era justo, como eu disse, né? É uma declaração de Deus, mas ele não era justo, ele não conseguia também fazer o bem. Se a gente olhar a vida de Abraão, ele também teve vários pecados, até mesmo caiu na fé, né? Ficou com medo, foi para o Egito, como nós sabemos, procurou segurança no Egito, em vez de procurar em Deus. Então não foi por mérito que Abraão recebeu a promessa, não foi pelas obras, foi pela fé, pela graça. Portanto, o que Deus prometeu, Ele cumpriu, mas pela fé, conforme nós vemos aí, versículo 16 ao versículo 25. A Bíblia nos mostra que Abraão é o pai da fé, por isso, não é só pai dos judeus, mas também, como já falamos, dos gentios. Deus mesmo disse: por pai de muitas nações te constituí, versículo 17. Portanto, os gentios, ou seja, os povos que não são judeus, também são semente de Abraão pela fé, são herdeiros também pela fé, porque recebem também a mesma promessa. É interessante, né? Pai de muitas nações. Você tinha prestado atenção nisso? A gente olha só para o judeu, né? Uma grande nação, realmente é, embora está num lugar pequenininho e espalhado, né, por todos os países aí, judeus. Mas a Bíblia diz pai de muitas nações, não só o judeu. Isso, olha, irmãos, olha quanto tempo Deus falou isso. E hoje realmente é verdade. Aqueles que, né, creem em Jesus para a salvação são justificados pela fé. Isso lhe é imputado como justiça, como também foi com Abraão. Por isso também somos filhos de Abraão. Logo em seguida a gente vê que a palavra de Deus nos apresenta o exemplo supremo do que é a fé que justifica. Um exemplo supremo. Olha que interessante também, eu nunca tinha prestado atenção nesta parte. Abraão, em esperança na promessa de Deus sobre a sua semente, né, uma grande nação, sobre ter filhos, ele creu, a Bíblia diz aí, ele creu contra a esperança. Até parece um jogo de palavras, né? Esperança contra a esperança. Ou seja, Abraão não reparou os obstáculos, que eram grandes, mas ele creu. Abraão também não ignorou o fato de que ele e sua esposa já eram velhos, mas também ele não duvidou da promessa de Deus. É o que Deus diz sobre ele, é o que Deus diz, e ele se fortalece na fé. Era impossível, na verdade, era impossível aos olhos humanos um homem velho com uma mulher velha e ainda estéril. Além de já estar idosa, Sara era estéril. Aos olhos humanos era impossível ter filho, mas Abraão não olhou para essas circunstâncias. Ele
só perguntando para ele. Ele não olhou, mas não ignorou. E ele creu em Deus. Com todas essas barreiras, ele creu na promessa de Deus. O resultado dessa fé está no versículo 22. Alguém lê para nós o versículo 22, bem alto. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Isso também foi imputado como justiça. Ele creu contra a esperança, com tudo contrário, ele creu. Isso foi imputado como justiça. Hoje, irmãos, olha que interessante. Hoje, os que têm a mesma fé também são justificados e considerados filhos de Abraão pela fé. A fé de Abraão é um modelo de fé para justificação ou para ser salvo. Por quê? Porque assim como era impossível aos olhos humanos ele receber aquela promessa, ele ter filhos, assim também é a justificação pela fé hoje. Amém. Deixa eu explicar melhor para os irmãos. Por que é a mesma coisa? Como que é possível existir tão grande salvação? Como que é possível? Como que é possível um Deus santo, perdoar um miserável pecador, culpado, merecedor da morte, merecedor da condenação? Como é possível? O próprio Filho de Deus vir a este mundo, morrer no lugar, pagar a sentença deste pecador. Como é possível? Aos olhos humanos, isso é impossível, e realmente muitas pessoas não creem, não é verdade? Muitas pessoas não creem, porque aos olhos delas isso é impossível. E quando se olha principalmente na facilidade, é só crer, não precisa fazer nada. E Deus ainda mantém a salvação, alguns não creem. Não, se eu for salvo, eu tenho que manter minha salvação, porque se eu pecar, eu vou perder. Eles não conseguem, não entra na mente deles, porque a mente humana, para eles, é impossível. Assim como era impossível Abraão ser pai, muitos olham para a salvação, como que Deus salva o ser humano, como algo impossível. Esta é a fé que salva, um modelo de fé para a justificação. Porque é pela fé que eu olho para o Filho de Deus, é pela fé que eu olho para esse Filho de Deus, o Filho do seu amor, pregado numa cruz, sofrendo o castigo que era para eu sofrer. É pela fé que eu olho ele pagando as minhas culpas naquela cruz. É pela fé que eu olho e vejo ele oferecendo-se como vítima propiciatória no meu lugar, para fazer possível essa justificação livre e gratuita pela fé. É pela fé. Mas se for olhar para os olhos humanos, é uma coisa meio impossível. Aliás, nem o outro faz isso, né? Ninguém mais faz isso, porque realmente, se for olhar, é impossível. Mas Jesus fez, e é pela fé. Concluindo, esta é a bênção reservada para os que creem pela fé naquele que ressuscitou dentre os mortos. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Nós também cremos. Por quê? Porque sabemos que a nossa justificação foi consumada na cruz. Porque Cristo foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, como diz aí o texto. Se não me engano, o último versículo, né? O pecado foi castigado, portanto, a justiça divina foi satisfeita. Como nós falamos na outra semana passada, Deus não quebra a sua lei, Deus não quebra a sua justiça, foi pago.
E graças a Deus por isso também. Louvado A seja Deus. justificação é pela fé e não pelas obras. Vamos colocar de pé e vamos